Assim como Euclides, Ariano é o barroquismo, quer dizer, é o contrário de Graciliano. Ariano, primeiro, é um intelectual católico, né? Ariano é o filho de um ex-presidente de Estado da Paraíba, né? Assassinado em 1932 por causa do assassinato de João Pessoa, né? João Suassuna era compadre e amigo de João Dantas, o assassino de João Pessoa, e faziam parte do mesmo grupo político do Sertão, que fazia oposição ao grupo Pessoa, que é um grupo que vem de uma cidade chamada Umbuzeiro, fronteira com Pernambuco, né, mas que tinha em grande medida a sua implantação na área do litoral, na área da mata e na área do agreste. Né? Umbuzeiro fica no que a gente chama de agreste. João Pessoa travou uma verdadeira batalha com os coronéis do sertão por causa da questão do algodão, né? Quer dizer, os coronéis do sertão não queriam pagar imposto na Paraíba, o algodão saía pelas fronteiras de Pernambuco e iam ser vendidos e transportados para o exterior pelo Porto do Recife, e não se pagava imposto na Paraíba. E João Pessoa colocou uma porteira, né, colocou uma barreira em cada estrada, tentando impedir a passagem do algodão sem pagar imposto. Por isso que ele ficou conhecido como João Porteira, porque ele colocou, né? E o coronel José Pereira proclama a cidade de Princesa uma república independente, enche a cidade de jagunços dele e de cangaceiros, inclusive Lampião, não é? É contratado, porque Lampião é ligado à família Pereira em Pernambuco, né? Lampião começa a sua carreira no bando do senhor Pereira, que é da família Pereira de Salgueiro, em Pernambuco, que na luta política com os Carvalho vai para a clandestinidade, vai para o cangaço, né? Porque os Carvalho dominam a polícia, a justiça, e a única forma dos Pereira resistir é ir para o cangaço. E Lampião é contratado pelo senhor Pereira, né? Participa da guerra de Princesa. Né? A polícia do estado da Paraíba é derrotada 3 vezes em Princesa. Só na 4ª vez é que Princesa é derrotada. E o João Dantas e o João Suassuna são desse grupo político. Né? Mas o motivo do assassinato de João Pessoa foi uma questão pessoal, porque João Pessoa, né, apreendeu a correspondência do João Dantas com a professora Naide Beris, que era uma professora de ensino médio, uma professora, né, de camadas médias, quer dizer, e o João Pessoa manda expor as cartas publicamente. As pessoas fazem fila para ler as cartas, que são consideradas imorais. Imagina quem estava na Secretaria de Segurança Pública, José Américo de Almeida. É o secretário que faz a apreensão da correspondência. E aí, João Dantas, sabendo que João Pessoa ia ao Recife, quando ia ao Recife, frequentava a mesma sorveteria, a Glória, ele vai e mata ele na frente de todo mundo, em pleno almoço, né? É preso, né? E é assassinado na prisão, né? Quer dizer, aquele suicídio que não é suicídio. O pai de Ariano, que tinha sido presidente do Estado até 1928, o presidente anterior a João Pessoa, tinha sido João Suassuna, né? Ariano disse que tinha uma memória maravilhosa, porque ele se lembra de 3 anos de idade ele dentro do palácio. Quer dizer, eu nunca vi pessoa ter lembrança de 3 anos de idade, mas Ariano tinha lembrança de 3 anos de idade dentro do palácio. Ele era um grande contador de lorota, né? Fazia parte. Sabendo, né, que estava correndo perigo de vida, João Suassuna vai embora para o Rio de Janeiro. A família dele, inclusive, tem que abandonar a Paraíba. A mãe, né, vai com Ariano com 3 anos de idade. Inicialmente é protegido pelo presidente do estado do Rio Grande do Norte, eles vão para Natal, e de lá eles vão para o Recife. E João Suassuna é assassinado no Rio de Janeiro. Né? A família Pessoa consegue matá-lo
mesmo no Rio de Janeiro. Por isso, Ariano não aceitava de jeito nenhum que a cidade de João Pessoa chamasse João Pessoa, não é? Quer dizer, ele prometeu que enquanto vida ele tivesse, ele jamais pisava aqui se a cidade continuasse chamando João Pessoa, porque ela se chamava Paraíba do Norte até, não é, o assassinato de João Pessoa. A obra de Ariano é uma obra de luto, é uma obra em que ele faz a luto pela memória do pai. Toda a obra dele gira em torno desse luto, em torno do pai. Não é? O rei degolado nas caatingas do sertão, não é? É o pai. Ou seja, e esse reino do sertão, esse reino medievalizado, é todo construído em torno desse rei que é o pai, é esse imperador do sertão. E todo esse imaginário medieval que ele vai buscar onde? Na literatura de cordel, que por seu turno vem da biblioteca Blue, vem do trovadorismo, né? Vem do trovadorismo português, provençal, né? Vem dos autos de Gil Vicente, que é uma grande fonte para o teatro dele. O Auto da Compadecida é inspirado nos autos de Gil Vicente, né? O auto é um gênero narrativo, né? Quase sempre feito para o Natal, né? Para o período natalino e de reis. Quer dizer, se apresentava os autos, quase sempre era uma glorificação da vida de Jesus, não é? E por isso o Auto da Compadecida, porque na verdade é o auto dedicado à mãe de Jesus, a Maria, a Compadecida, que intercede pelos pecadores junto ao seu filho, não é? Que intercede pelas almas de Chicó, não é? E pelas almas, inclusive, do cangaceiro, não é? Quer dizer, no final. É toda uma mensagem católica, ao mesmo tempo revestida por muito humor, não é? Porque a gente deve ter muito cuidado com o riso, porque o riso pode ser conservador. O riso não necessariamente ele é questionador. Ele pode ser ao contrário, ele pode ser moralizante. Quase sempre o riso em Ariano é um riso moralizante. É para colocar os valores nos lugares. É para repor os valores tradicionais que estão sendo destruídos pela sociedade moderna, burguesa, etc. Por que o fascínio de Ariano por Lula? Não é porque Ariano é socialista ou Ariano é de esquerda, mas porque essa história do populismo, o populismo de direita. Quer dizer, Ariano era um populista. Na Pedra do Reino, né, que é um livro publicado em 1970, que é a grande obra dele, né, ele diz que as duas forças que representam o povo no Brasil é a igreja e o exército. Isso num livro publicado em 1970. A gente tem que lembrar que o movimento armorial é lançado no momento mais terrível da ditadura. Quer dizer, o movimento armorial é lançado em 1970, né, o ano depois do AI-5, a repressão, né, a tortura comendo no centro, é quando Ariano lança. Veja, Ariano vai ocupar o lugar de Paulo Freire na universidade. Paulo Freire é perseguido, vai para o exílio, e Ariano assume o lugar dele na Universidade de Pernambuco. Assume como o que hoje seria um pró-reitor de extensão. E é desse lugar institucional, da universidade, que ele lança o movimento armorial. Ariano fez parte do Conselho Federal de Cultura da ditadura, ao lado de Gilberto Freire. Ariano não é flor que se cheire, não é? Ou seja, tem uma visão reacionária do mundo, não é? Quer dizer, aquela reação dele à modernidade, aquelas babaquices dele em torno da Coca-Cola e não sei o quê, quer dizer, né? Aquele anti-americanismo dele, na verdade é reacionarismo, quer dizer, é o sonho de uma cultura ibérica, de raízes ibéricas pura. Toda a tese dele sobre o Brasil, ele tem uma tese, né? Ele fez uma tese de doutorado, ele foi professor universitário, foi professor de estética na universidade e foi professor do departamento de história durante muito tempo, ainda chegou a ser meu colega de linha de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco. E a tese dele, né, que é uma tese sobre, né, o Brasil, que seria a identidade brasileira, etc., né, é toda uma mitologia, né, medieval, é toda uma medievalização do sertão, e o sertão medievalizado como sendo o núcleo da identidade
da identidade brasileira. Então, esse sertão de cavaleiros andantes, esse sertão, não é, de onça caetana, esse Sob o Sol da Onça Caetana, né? Ele é um criador fabuloso de imagem, assim como Euclides. Ariano é o barroquismo, quer dizer, é o contrário de Graciliano. Graciliano é a escrita seca, clássica, reduzida ao mínimo, né? Eu tive acesso, quando fui fazer a Invenção do Nordeste, eu tive acesso ao original de Vidas Secas, que está no Instituto de Estudos Brasileiros, no IEB, na USP, né? É um caderno que, na verdade, né, o romance foi reduzido a mais da metade. Quer dizer, a maior parte do caderno é riscado. É Graciliano riscando, reduzindo ao mínimo possível a linguagem. Por quê? Porque ele quer significar na própria secura da linguagem a secura regional. Quer dizer, ele quer criar na própria linguagem um elemento de identificação da região, né? Veja, João Cabral, posteriormente, João Cabral de Melo Neto, que tem essa mesma preocupação formal, né? E essa mesma preocupação, essa mesma condenação do barroquismo de grande parte dos intelectuais brasileiros, né? Quer dizer, ele escreve um poema em homenagem a Graciliano que se chama Catando Feijão, que é justamente escolhendo palavras. Gilberto Freire e Ariano e Euclides estão em outra tradição, que é a tradição da proliferação de imagens, da construção barroca de imagens, né? São três grandes estilistas e três grandes construtores de imagens. Daí porque o imaginário sobre o Nordeste é dificílimo de desmontar, porque você tem grandes criadores de imagens.